Ué, tá faltando alguém nessa rede aí, hein? Tá faltando eu, olha eu aqui, mais um Papo na Rede, e dessa vez eu obedeci vocês. Tema mais pedido na caixinha de pergunta foi sobre isso. E hoje o Papo na Rede vai ser sobre a técnica cirúrgica mais utilizada na medicina de pequenos animais no mundo. Vem comigo que o Papo na Rede hoje é sobre castração. E é importante deixar claro que nesse vídeo eu vou colocar muitas informações técnicas baseadas em artigos científicos, mas também vou dar a minha opinião no final, como eu faço no meu dia a dia como médico veterinário. Castração, popularmente conhecida, é a técnica cirúrgica que nós chamamos em machos de orquiectomia e nas fêmeas de ovário salpingo esterectomia. Orquiectomia é a retirada da gônada masculina, o testículo, e a ovário salpingo esterectomia retiramos os ovários, os cornos uterinos e parte do útero. E se engana quem pensa que castração é somente para fazer com que aquele animal não se reproduza mais. A gente pode usar essa técnica para você fazer controle comportamental, tratamento de alguma doença hormônio dependente, ou até mesmo tratar uma doença no aparelho reprodutor interno, que somente com a castração a gente consegue salvar esse animal. E nós podemos dividir a castração de duas formas: castrações eletivas e castrações por patologia. As castrações eletivas ainda podemos subdividir em castrações eletivas precoces e castrações eletivas na fase adulta. É o tipo de castração que não temos nenhuma patologia envolvida. O responsável opta por fazer por controle gestacional ou para prevenção de doenças que possam acontecer. Já a castração por uma patologia é diferente. O animal tem uma doença de base, direta ou indiretamente ligada ao aparelho reprodutor, mas que a castração faz parte desse tratamento. E uma coisa muito importante que eu quero deixar claro, prestem bem atenção. Quando nós estamos falando de animais de rua, animais de abrigo, animais em situação de abandono, animais comunitários, enfim, quando estivermos falando de saúde pública, não há outra opção. A melhor e mais eficiente técnica para a saúde pública, para controle populacional, é a castração, tá ok? Dito isso, eu vou falar para você que trata de animais que são membros da família, ou para você que é pai de pet ou mãe de pet. A medicina veterinária ela evolui constantemente. Nos últimos 20 anos a gente teve uma evolução muito grande com relação à castração e vocês vão entender por quê. Eu vou contar para vocês uma breve história. Mais ou menos no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu presenciei um movimento muito interessante, foi o começo das especializações da medicina veterinária. E uma das especialidades que mais evoluíram nessa época foi a anestesia e a cirurgia. Porque eu lembro muito bem clínicas que colocavam uma faixa assim, ó, anestesia inalatória. Com esse boom, a gente aumentou demais a quantidade de procedimentos eletivos que fazíamos. E essa profusão de cirurgia sendo feita foi acompanhada por trabalho científico. Mas naquela época, o que a gente tinha de trabalho científico era quase que exclusivamente voltado aos benefícios da castração precoce de cães e gatos. Porém, com o passar do tempo, esses animais foram envelhecendo e a gente foi começando a perceber que algumas patologias estavam acontecendo e tinha todo o indício de ter relação com a castração precoce. Aí nós tivemos o outro boom de trabalhos científicos que começaram a comprovar que aqueles benefícios da castração precoce realmente existiam, mas também conseguíamos ver alguns malefícios dessa castração muito cedo. E muita gente acha que a testosterona e o estrogênio, os hormônios sexuais, são responsáveis somente pela parte reprodutiva. Esse é um grande erro que eu ouço no consultório. A testosterona e o estrogênio estão envolvidos em muita parte da fisiologia do animal, tanto do animal quanto na gente. Suprimir o hormônio, você tem benefícios, mas é importante a gente saber que alguns malefícios vêm com essa supressão. Eles estão envolvidos em processos metabólicos e fisiológicos complexos no corpo. Muitos a gente já sabe e certamente tem coisa que a gente ainda vai descobrir. Tem uma frase que eu sempre falo pro meu cliente, né? Se falta de hormônio fosse bom, a menopausa e a andropausa seria a melhor parte da nossa vida. A gente sabe que não é bem assim. Na verdade, os hormônios sexuais, eles têm função para a vida inteira do animal, até que aquela gônada envelheça e diminua sua produção. Mas principalmente na primeira infância, naquela fase da puberdade. É ali que o animal precisa muito do hormônio sexual, para finalizar o crescimento ósseo, fechar as linhas de crescimento do osso, fazer hipertrofia muscular, regular metabolismo, saúde articular, enfim, inúmeras funções que naquele momento da vida é muito importante o animal ter aquele hormônio. Porém, a gente também já sabe que o hormônio ele é responsável por algumas patologias. Por exemplo, alguns tumores de mama são o que a gente chama de hormônio dependente. Então, aquela cadela não castrada, se tiver a genética para aquela neoplasia, ela está sob maior risco. Ainda falando da fêmea, prevenção da infecção uterina, que a gente chama de piometra. A melhor forma de você prevenir é não ter a cadela com útero. A castração é preventiva nesses casos. Para os machos, por exemplo, a gente tem a hiperplasia de próstata
aftosa é uma doença relativamente comum nos animais mais velhos e a castração também vai suprimir chances dessa doença aparecer. Da mesma forma, a gente tem trabalhos científicos seríssimos saindo a cada dia. Muitos trabalhos já comprovam que a castração produz sim alguns malefícios na fisiologia daquele paciente. Se muito precoce, pior ainda. Animais castrados antes de chegar à idade adulta já têm comprovadamente inúmeras doenças associadas. Fraturas por avulsão, não desenvolvimento da massa muscular como deveria, micropênis, vulva juvenil, que vão acarretar problemas no sistema urinário, problemas articulares, enfim, tem muitas doenças comprovadamente acontecendo pela supressão cedo demais daqueles hormônios. Ah, tu vai perguntar, qual é a tua opinião? Tu é a favor ou contra a castração? Gente, o mais importante, cada caso é um caso. Você, como médico, precisa entender os benefícios e malefícios da castração para poder orientar o seu cliente. Tudo vai depender de muitos fatores. O estilo de vida daquela família, se é um cão, se é um gato, se mora em casa, se mora em apartamento, a presença da família no dia a dia daquele paciente. Não tem como a gente ter uma regra para castração. Agora, eu vou dar a minha opinião, como eu faço, e aí você tenha a sua opinião. Aproveita e coloca aqui embaixo. Qual é a tua opinião? A minha opinião mais forte é tratar cada caso de uma forma distinta. Por exemplo, eu sou radicalmente contra castração precoce. O que me incomoda demais hoje na medicina veterinária é saber que canis e gatis estão obrigando pessoas a comprarem seus animais já castrados. E muitas vezes eles castram esses animais com 2 meses de vida. Para mim, isso é um completo absurdo. Mas, por exemplo, se você tem um gatinho, se você mora numa casa, vai ser muito difícil você controlar aquele felino. Então, para esse caso, eu tento jogar o mais para frente que eu consiga, mas a castração vai acabar sendo um pouco precoce. Já os cães não. Os cães são muito mais fáceis da gente segurar. Muitas pessoas chegam ao consultório e falam assim: Fred, eu quero castrar meu animal. Eu pergunto para ela, por quê? Para entender qual a sua expectativa. Você quer castrar por quê? Mais de 90% vem com essa frase clássica: castrar o quanto antes possível era melhor para o animal. Isso tá batido já, né? Mas eu sei também que ter um animal inteiro numa fase adulta e já entrando na senilidade é perigoso. Sim, opte por castrar o seu animal na fase adulta. O mais tarde que você conseguir, o mais tarde que seu animal permitir. E mais uma vez eu repito, essa é a minha opinião, essa é a forma que eu conduzo. Sempre sendo claro, transparente e passando conhecimento para os meus clientes. E para você, colega veterinário, vamos atualizar, vamos estudar. A gente às vezes fica amarrado em informações do passado, que muitas estão corretas, mas muitas mudam. Estavam corretas, mas mudaram por conhecimentos novos. E para você que tem um cachorrinho, um gatinho como membro da família, procure o seu veterinário, troca uma ideia, converse com ele, veja a opinião dele. Tenha sempre um médico atualizado do seu lado. Isso vai ser a melhor coisa para você e principalmente para o seu pet. E aqui eu termino mais um Papo na Rede. Espero que tenha sido proveitoso para você, que você use alguma coisa para a sua profissão ou para melhorar a vida do seu cachorrinho, do seu gatinho. Não esquece de colocar seus elogios, suas críticas são sempre bem-vindas e principalmente me mande a tua opinião, o que você faz com relação à castração. E também manda aqui sugestões para o próximo programa. Um abraço e até a próxima!